Deus pode superar. Nós te pedimos, Espírito Santo, nessa manhã, vem sobre nós. Nós sabemos que a vitória sobre o temperamento é um trabalho humano, mas é sobretudo uma ação da graça, é uma vitória da graça de Deus nas nossas vidas. Vem, Espírito Santo, sobre nós nessa manhã, ilumina o nosso entendimento, batiza-nos, abra o nosso coração, leva-nos às águas profundas em Deus, a mergulhar naquilo que Deus quer fazer em nós nessa manhã. Espírito Santo, liberta aqueles que têm o coração e a mente agitados, tristes, desanimados nessa manhã. Acalma esse coração aflito diante dessa má notícia. Espírito Santo, faz-nos hábeis, receptivos à Tua palavra, à palavra de Deus nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você pode abrir agora a sua Bíblia ou o aplicativo aí no qual você tem a Sagrada Escritura. Eu gosto demais dessa citação, porque olha, dentre as muitas realidades que me encantam na figura do apóstolo São Paulo, é a sua lucidez. Você vai ver que é um homem lúcido, para perceber a abundância da graça de Deus agindo, né? Mas também para perceber a própria realidade humana, fraca, fragmentada, ferida pelas consequências do pecado original, das más escolhas, das tendências naturais. Então olha só, o padre vai usar essa palavra como uma introdução para falar de Paulo, e já adianto que eu não vou aprofundar tanto na teologia, naquilo que essa palavra tem a trazer, porque hoje o propósito do padre é falar da personalidade de Paulo, e falando da personalidade de Paulo, apresentar como a graça de Deus foi vencendo as suas tendências naturais. E como que você que é colérico, ou que educa alguém colérico, ou que tem um filho colérico, ou que é casado com um colérico, pode agir para ajudar essa pessoa também a não ser refém das tendências naturais negativas. Recordo que nós estamos nessa semana falando sobre a proteção emocional, como aumentar a imunidade emocional, né? Eu gosto desse conceito. As pessoas hoje buscam tanto aumentar a imunidade fisiológica, com vitaminas, com tanta coisa, mas e a imunidade da alma? E a imunidade das emoções? Semana retrasada nós falamos sobre a imunidade espiritual, passada, concluindo hoje, a imunidade emocional, e entendendo os temperamentos para, a partir da ação da graça em nós, elevarmos a nossa imunidade emocional e sermos menos vulneráveis diante das nossas más tendências. De fato, estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne, pois querer o bem está ao meu alcance, não porém realizá-lo. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubra em mim essa lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Gente, eu imagino o estado de espírito de São Paulo quando ele escreveu isso aqui. E São Paulo, como um bom colérico, ele não estava desanimado, derrotado. O colérico, diferentemente de outros temperamentos, como o melancólico, ele é movido por desafios, né? O desafio não o desanima, mas o desperta para colocar ainda mais energia naquela empresa, naquela finalidade, naquela meta. Mas eu imagino o estado de espírito dele com essa imensa lucidez, reconhecendo, meu Deus, eu quero fazer o bem, mas eu percebo em mim uma outra lei. É a lei da minha carne, é a lei do pecado, que poderia aqui também ser sinônimo, é a lei da minha natureza decaída, que às vezes me arrasta para baixo. Quando eu quero fazer o bem, eu acabo fazendo o mal. E se você prosseguir essa citação toda, aquilo que a gente chama de perícope, né, que é essa parte aqui desse livro, desse capítulo, você vai ver que no final São Paulo fala uma coisa que parece até engraçado, parece até dramático, né, se você não conhece a personalidade de Paulo. Ele fala assim, quem me libertará desse corpo de morte? Parece até que dá para ouvir Paulo assim,
sabe quando a pessoa está cansada, dá aquele exala, assim, aquele desânimo. Quem me libertará desse corpo de morte? Olha só, São Paulo percebeu aquilo que a Val dizia, que a gente precisa sempre rolar a pedra para cima. Ser virtuoso, como dizia Santo Tomás de Aquino, parafraseando Aristóteles, é sempre a cada dia rolar a pedra para cima. A pedra não vai naturalmente para cima, ela corre para baixo naturalmente. Mas é o esforço, não é? Não só o esforço humano unido à graça de Deus, mas Santo Tomás também dizia, a graça supõe a natureza, ou seja, o esforço da vontade humana. São Paulo está reconhecendo, meu Deus, eu quero fazer o bem, eu quero ser santo, eu quero ser mais maduro. Duvido que eu e você já não passamos por isso. Filho amado, filha querida na nossa vida, já percebeu que às vezes você chega em casa e fala, não, hoje eu vou ser uma esposa mais tranquila, não vou implicar com meu marido, não vou implicar com meu filho. A hora que você vê, já brigou, já jogou panela para todo lado. Hoje eu vou ser um padre mais paciente, trazendo para mim, né? A hora que vinha aquela pessoa, eu confesso, eu já reconfessei aqui publicamente, falando dos temperamentos, que eu tenho muita dificuldade com pessoa que não é, de ouvir pessoas não objetivas, né? Mas eu aproveito quando eu percebo que uma pessoa é muito prolixa, tem dificuldade, eu já aproveito para trabalhar em minha virtude da paciência. Eu preciso também rolar a pedra para cima, né? Senhor, me ajuda, tal. A hora que eu falo, eu vou ser um padre paciente, de repente tem dia que a gente não consegue. Chuta o balde. É ou não é verdade que a gente também não vive isso aqui que São Paulo está falando? São Paulo constatou. Eu tenho tendências naturais que me levam para realidades ruins, que me fazem dividido, que não me deixam ser maduro, que não me deixam ser constante. Quantas pessoas desequilibradas porque não conseguem dominar o próprio temperamento, não conseguem equilibrar-se de dentro para fora, sabe? Então, fazendo essa introdução, dessa constatação de São Paulo, dessas forças que muitas vezes o arrastavam para baixo, essas más tendências, que má tendência ou concupiscência, numa linguagem agostiniana, pode ser uma consequência de um vício repetido, um mau hábito que você vai repetindo, que se cristaliza ali na sua personalidade. Pode ser uma tendência de temperamento também, que se não ordenada, equilibrada, submetida ao senhorio de Jesus através da ação do Espírito Santo, te leva também a más escolhas, a más consequências na tua vida. Mas olha, antes até de falar como São Paulo, o colérico se manifesta em São Paulo e como ele venceu, eu quero falar um pouquinho sobre o que é o temperamento colérico. Tento feita a introdução, colocando essa palavra como o rema aqui, a palavra basilar para nos conduzir. Eu quero falar um pouco sobre o temperamento colérico. Mais uma vez eu digo, a gente estuda temperamento, não é por uma curiosidade psicológica e nem é para um fatalismo. Eu sou assim mesmo, eu sou colérico, eu vou morrer assim. Ou meu marido é colérico, ele não tem que melhorar. Não é um fatalismo, não pode ser muleta. A gente estuda para entender como as coisas funcionam dentro da gente e para melhorar, gente. A vida existe para progredir. Você pode melhorar. Eu tenho batido nessa tecla aqui. Filho, filha, não deixe o teu pior te definir. Você pode ir mais longe, você pode trazer o seu melhor à tona. O melhor de Deus que está em você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Tem essa lei que arrasta para baixo, como disse São Paulo? Tem. Mas tem também a presença do Espírito Santo dentro de nós. E quem nós vamos deixar viver? Quem mais a gente alimentar? Se você alimenta o homem velho, a mulher tendenciosa ao mal, isso vai crescer. Se você alimenta o homem novo, cheio do Espírito Santo, a mulher nova, isso vai crescer também. Então vamos lá, falando do colérico. Mais uma vez eu digo, o autoconhecimento, como dizia Santa Teresa d'Ávila, é essencial para que nós cresçamos na graça de Deus, para que nós nos tornemos mais maduros, felizes e para que nós colaboremos com Deus na obra da nossa santificação. É preciso colaborar com Deus. Então, quem é o colérico? Talvez você conhece alguém assim. Colérico é uma pessoa, geralmente o colérico é aquele temperamento mais forte, mais rígido, né? Aquela pessoa que geralmente é realizadora. Eu estou usando, como eu disse em todos esses dias, como bibliografia, o livro do padre Royo Marim, que é um dominicano espanhol muito especial, que escreveu esse livro cercado de um corpo docente de uma universidade, pessoas que trabalham na área da psicologia, da psiquiatria, e essa teoria que ele usa remonta ao século V a.C., de Hipócrates, né? Então tem coisas muito consistentes no que o padre está falando, não é um achismo, não é um engaiolar pessoas em conceitos, tem fundamento, né? Hipócrates foi o primeiro médico reconhecido do mundo, né? Então você vê que tem uma procedência interessante, que a gente precisa se atentar. Então, a gente precisa entender quem é o colérico.
Vou dar o exemplo aqui de 4 santos extremamente coléricos. São Francisco de Sales, não precisa nem dizer, que era o santo extremamente colérico. Quando ele morreu, descobriram pedras no seu fígado, né? Dizem, e o médico dizendo que geralmente o colérico ele sente, cada um tem um órgão de impacto, né? Ele sente no fígado aquela raiva, aquela ira, tanto que ele foi se controlando, tinham pedrinhas ali, né? Dom Bosco, extremamente colérico, Santo Inácio de Loyola, extremamente colérico, fundador dos jesuítas, também São Jerônimo, primeiro tradutor da Bíblia do hebraico e do grego para o latim, né? Extremamente colérico, e todos os santos que venceram esse temperamento. Então vamos falar de algumas características. O símbolo do colérico é o fogo, porque ele é quente e seco, vai consumindo, né? Estou falando da disposição natural, tá, gente? Como as coisas acontecem dentro, se não ordenado pela graça de Deus. Ele é rápido, realizador, mas muitas vezes é teimoso, tem resistência a ser ensinado, tem uma tendência a massificar suas próprias ideias, né? Ele marca território. Eu penso isso, é isso, e ele tem uma grande dificuldade a ser ensinado pelos outros, a se deixar conduzir. Tem até um autor de espiritualidade que diz que é muito difícil um colérico adulto aceitar o senhorio de Cristo. Ele tem que ser bem quebrado pela vida, né? Como São Paulo, que caiu do cavalo, né? Então, outras características do colérico. Ele tem uma tendência biológica para liderar. Ele é um líder nato. Grandes líderes, grandes ditadores também, como Napoleão Bonaparte, tiranos, foram coléricos. Ele tem uma tendência natural a liderar. Os outros temperamentos podem desenvolver a aptidão para a liderança por virtude, mas no colérico é natural, é biológico, sabe? Ele é um líder nato. Ele tem muita energia, é proativo, estou falando agora dos aspectos ainda positivos, né? Ele tem sagacidade, que é a capacidade de olhar uma situação, perceber a solução e já agir, resolvendo aquela situação, né? Ele é geralmente alguém dado à ação. O colérico é um prático, né? A inação, a espera longa o incomoda muito, né? Geralmente ele tem dificuldade de lidar com pessoas lentas, pessoas que têm dificuldade para aprender. Outras características do colérico, mais boas qualidades. Ele tem um entendimento agudo, uma vontade forte, se concentra com facilidade, ele tem uma concentração, constância. Eles são voluntariosos, desembaraçados, não teóricos. São conquistadores, né? Neles abundam os chefes, como eu falei, estou usando aqui o Royal Marin, que está sendo a grande referência para o padre. São homens de governo, pessoas de governo, não deixam para amanhã o que tem que fazer hoje, não guardam no coração, né? Se tem que falar, já fala logo, né? Escreveu, não leu, o couro come. São mais bravos, assim, né? Mais irascíveis, têm um apetite irascível mais forte. Eles têm facilidade de tomar decisão, só que o ruim é que às vezes eles têm facilidade de tomar decisão por eles e pelos outros, né? Isso que é o problema. Tem uma resistência de considerar a opinião do outro como algo importante, né? Eles têm uma tendência à dureza, à teimosia, à insensibilidade. Eles raramente se colocam no lugar do outro, se não educados pela graça, eu estou falando, né? Se não trabalhados. Eles têm dificuldade de se compadecer, de ser clemente com o outro. Coisa que no sanguíneo é natural, o sanguíneo tem um grande coração, né? Eles não têm por natureza essa capacidade tanto de se colocar no lugar do outro. Ele é mais utilitarista, né? Ele usa as coisas, e se ele não se educa, ele vai amar as coisas e usar as pessoas, subvertendo a ordem segundo o que Deus nos ensina, né? Que precisa ser. Ele tem muita dificuldade de se compadecer, como eu disse, e de analisar demais as coisas. Ele tem uma avaliação rápida, intuitiva e já age, né? Outra coisa que é ainda má qualidade, ele tem uma tendência a pisotear, a passar por cima a quem se coloca no seu caminho, se interpõe entre ele e a sua meta. Não é? A quem pensa diferente, não gosta de ser contrariado, tem muita facilidade de ver o defeito no outro, né? O defeito está em todo mundo, mas tem dificuldade de reconhecer o que nele precisa mudar. E quando você encurrala demais, fala, nossa, você tem que mudar, e ele parte por vitimismo, não é assim, é por causa disso, é por causa daquilo, né? Mas tendência, coléricos, não fiquem destruídos não, vai chegar as boas qualidades também que o padre vai falar. Outra qualidade, o colérico tem naturalmente a tendência à ira, às vezes até a ser violento, né? Porque ele tem dificuldade de lidar com alguém que o contraria, com algo que diz que ele tem que mudar. Tem uma tendência à crueldade, às vezes é impetuoso, e nesse ser impetuoso, como eu disse, ele vai passando por cima das pessoas. Então todas essas tendências que são ruins precisam ser educadas pela virtude, pela mortificação, não é?
Eu trouxe aqui aquele conceito do Tanqueray, do Adolfo Tanqueray, que é um grande escritor cristão também, que a mortificação é você matar através de pequenos sacrifícios, aquilo que em você não tem que viver mais, que se contrapõe à vida de Deus para dar a vida ao homem novo, à mulher nova. Mais uma vez eu digo, você pode ser um homem melhor, uma mulher melhor, um padre melhor, uma esposa melhor. Os coléricos santos, gente, existe uma multidão de santos que foram canonizados, que eram coléricos. Eles se tornaram referências de paciência, de bondade, de mansidão, sabe? Você pode ser uma pessoa melhor. Ah, padre, sabe o que é? Que na minha casa era assim. Ninguém guardava nada, todo mundo falava, eu vi meu pai tratando minha mãe assim, eu vi minha mãe tratando meu pai assim. Está na hora de mudar, né? Você pode ser melhor, você pode ser mais educado. Não confunda sinceridade com falta de educação, né? Gentileza cabe em qualquer lugar, gente. E não dá. Ontem eu refletia sobre o dia de finados e eu me parei assim, a refletir no momento do dia. Tantas pessoas que vivem a vida inteira do lado do outro, só brigando com a pessoa a vida inteira. Não diz uma palavra boa, não trata com gentileza. Depois, quando a pessoa morre, bate o remorso, o desespero e a pessoa quer psicografar a carta, né? Acaba entrando em práticas espirituais perigosíssimas, que abrem ali a alma da pessoa para a ação direta do mal, né? Condenadas pela Bíblia. Quer conversar com o espírito de quem morreu não volta mais, né? Hebreus 9, 27, morre-se uma só vez, está escrito na Bíblia, carta aos Hebreus capítulo 9, versículo 27, mas por quê? Porque não dominou o temperamento, não educou o temperamento, não direcionou o temperamento para o melhor, para a gentileza, para a bondade, para o amor. Aí passou a vida inteira do lado da pessoa. Ai, padre, eu nunca disse o quanto ela significava para mim, eu nunca disse o quanto eu o amava, o quanto ele acrescentava na minha vida, porque a gente estava sempre brigando, implicando, o jeito dele me incomodava. Só que as pessoas passam, e o amor é uma urgência, né? Então vamos lá, para as boas qualidades do colérico. Antes ainda de falar das... Aliás, eu já falei de várias boas qualidades, mas quero acrescentar algumas. Antes de falar, o defeito dominante do colérico, principal, né, é o orgulho e a autossuficiência. Ele tem uma tendência muito grande ao orgulho, a não se deixar ser ensinado, a não se deixar aprender, a querer ensinar a Deus o que Deus tem que fazer. É muito comum um colérico dar ordem em Deus. Olha, Deus, eu acho que o Senhor tem que fazer isso na igreja, no mundo. Deus deve rir, né? Sei. Você, criatura mortal, querendo me dar uma aula, né, de como ser Deus. Ele quer muito ensinar as pessoas o que elas têm que fazer e ser, mas essa autossuficiência e esse orgulho, que são defeitos dominantes, precisam ser combatidos com a prática da virtude. E qual que é a virtude que o colérico precisa submeter-se? A virtude da humildade. A virtude da humildade, que é a rainha das virtudes. O colérico precisa lutar para ser humilde. O colérico precisa lutar para se deixar amansar por Deus, sabe? Se amansar, se deixar domar por Deus. Ele tem ótimas qualidades, como eu já citei, né? Eu tinha esquecido até que eu tinha citado, a tendência ao governo, ser prático, ser realizador, o ter uma grande força de vontade, o se empenhar no ideal e ir até o fim, o pagar o preço. É por isso que um colérico, quando ele se converte, como Paulo, como Santo Inácio de Loyola, ele vai até o inferno, se for o caso, para salvar as pessoas, para evangelizar, para vencer as suas más tendências, né? Mas ele precisa submeter-se a Deus. Ele geralmente é um líder, mas ele precisa também deixar-se ser liderado pelos outros, né? Um bom líder é aquele que se deixa liderar, é aquele que sabe também ser conduzido, sabe aprender com os outros, porque ninguém é tão bom que não tenha nada para aprender, e ninguém é tão ruim que não tenha nada para ensinar, né? Então veja bem, o colérico deve lutar para crescer na humildade, e um desdobramento da humildade é o saber aprender, e o outro, que eu falei lá no primeiro dia da semana sobre a proteção emocional, é o autodomínio, a encrateia do grego, né? Encratós. É você lutar. O colérico tem uma tendência a ser explosivo, a reagir precipitadamente. Ele já viu, já toma uma conclusão, já vai para cima. Então o colérico tem que se educar para a paciência. Lembra que na sexta o padre falou que o sinônimo do temperamento maduro é aquele que aplica, que encarna os 9 frutos do Espírito que estão em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. E o colérico é o que mais precisa incorporar esses 9 frutos do Espírito. Está lá na pregação de sexta. Se você não ouviu, veja lá o programa Sorrindo para a Vida de sexta-feira, né?
É preciso incorporar a paciência, a longanimidade, o ser lento para a ira, o não reagir precipitadamente. Sabe, padre, eu não guardo, eu já resolvo, eu já resolvo o que eu tenho que resolver, eu sou uma pessoa justa. Será que você é justo mesmo? Ou será que você está fazendo a sua justiça? Porque, olha, você não é Deus, eu já falei isso aqui. Você não vê todos os ângulos da questão. Você não vê o que está dentro da pessoa. Às vezes você está julgando a pessoa, julgando com a sua justiça. Mas a pessoa tem um outro temperamento, um outro ritmo. E o que você está exigindo dela, Deus não exige. Deus considera. E o colérico, ele tem a tendência, às vezes, a ser inclemente. A não considerar as questões humanas, de temperamento, de feridas, de vícios da pessoa. Mas ele enquadra a pessoa numa gaiola, se ela não corresponde ao conceito de justiça dele, ele estoura. Mas daí ele peca contra a virtude da caridade. Sabe? O que vai salvar a gente não é o ser justo ao nosso molde, mas é o ser santo e o amor. É o amar. Deus quer que você ame. Não que você queira resolver o mundo ao seu modo. Porque se fosse para resolver o mundo na ira, Deus já tinha enviado um fogo e queimado todo mundo que não presta, né? Mas não é essa a pedagogia de Deus. A pedagogia de Deus é a paciência, é o amor, é a lentidão para a cólera. Como eu disse, o colérico precisa, sabe, educar a si mesmo. Precisa educar-se para a humildade de coração, para se compadecer dos fracos, para não humilhar e nem atropelar ninguém. Quanta gente ferida nos grupos, nas igrejas, nas comunidades, porque pessoas, nas famílias, que têm esse temperamento, que é lindo, que temperamento de muitos santos, fantástico, coisas fantásticas, mas a pessoa não se domina, então ela se torna um tirano, um ditador. Você sabia que muitos tiranos e ditadores na história foram coléricos, né? Não dominados pela graça, não elevados pelo amor? O que adianta você ser uma pessoa que realiza, que fala o que pensa e depois perder o céu, né? Ou se tornar uma pessoa que as pessoas evitam, que as pessoas respeitam por medo, você não conquista o respeito, você impõe o medo, né? Não é isso. Padre, mas eu sou assim, não é. Você pode ter essa tendência natural, porque se você analisar o Atos dos Apóstolos, você vai ver que a tendência do colérico permanece em Paulo. Mas você não é obrigado a reagir segundo a tendência ruim. Você pode desenvolver a virtude, né? Não é fatalismo, gente. Então o colérico precisa de exame de consciência, precisa reconhecer os seus erros, precisa saber pedir perdão sem justificar. Eu errei porque você errou. Não, eu errei, me perdoa. Simples, resolve o problema, né? Então, entrando agora para Paulo e percebendo como Paulo tinha esse temperamento forte, os antigos falavam, né? Fulano tem gênio ruim. Ele tinha um temperamento forte, o colérico é um temperamento forte, se não domado por Deus, né? Se não elevado pelo amor. Olha só, o que mostra esse temperamento forte de São Paulo. Não precisa abrir essas passagens, padre, só vai citar para você saber o caminho bíblico que eu estou utilizando, tá certo? E depois, se você quiser assistir de novo num outro momento, não agora, esse tipo de conteúdo requer autoanálise, análise do outro, né, do seu filho, da sua filha. Então, se você for possível, nem anota tanto, ouve aqui o padre. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22, capítulo 22, versículo 4. Diz que Paulo perseguia até a morte, prendia os cristãos, encarcerava-os. Você vê o ímpeto, né, o ser impetuoso. Atos, capítulo 26, versículo do 9 a 11. Diz que ele perseguia, maltratava a igreja, obrigava os cristãos a blasfemarem, enfurecidos, ia perseguir os cristãos até no estrangeiro. Olha a fúria desse homem, né? A ira, que depois que foi tocado por Deus, canalizou essa ira para a santidade. Ninguém segura, né? Mas se não canaliza, ai Jesus. Coitado de quem está perto, né? Continuando, Paulo era um homem colérico transformado, um ativista prático, ele era utilitário também, tanto que em Atos capítulo 7, versículo 54, mostra que ele estava ali quando apedrejaram Estevão, e que levaram as vestes de Estevão aos pés de Paulo, tipo assim, ele é o nosso líder aqui, ele está aprovando tudo isso, então nós vamos levá-la para ele. Isso mostra que ele era o líder do grupo, ou também, alguns autores dizem que ele era o líder do Sinédrio, né? Aquele conselho de 70 anciãos, e um jovem participando do Sinédrio, era uma honra, então todo mundo quis ali levar para ele. Depois ele pegou, ainda nos Atos dos Apóstolos, a autorização com os chefes das sinagogas em Jerusalém, o sumo sacerdote, para perseguir os cristãos na Síria. Gente, o que tinha que esse homem voltar lá em outro país para perseguir? Mas é aquele senso de justiça, porque Paulo era muito religioso,
E um colérico religioso não educado se torna um tirano da fé, que oprime e mata os outros em nome do que ele acha que Deus é, não do que aquilo que Deus verdadeiramente é, né? Ele se torna um tirano, sabe? Se não educado, não se sinta ofendido, você que é colérico. Estou falando das disposições naturais, com bases, né, de estudo, mas você pode educar e elevar tudo isso pela graça de Deus, com um trabalho interior, né, rolando a pedra para cima. Então veja bem, características do colérico em São Paulo. O colérico tem uma tendência natural à crueldade, como eu disse, à inclemência e à intransigência, ou seja, eu não mudo de opinião. É isso, aquilo ali é preto, pode ser branco, mas para mim é preto, eu vou morrer achando que é preto. Olha em Atos 9, versículos 1 e 2. Diz que São Paulo respirava ameaças de morte contra os discípulos. Caramba, né? Você conhece alguém que respira, ou seja, a pessoa está dominada por aquela crueldade, está errado, ele não passou no meu crivo, ele não está na minha noção de justiça, então ele tem que ser destruído, não é? Ninguém é mais sarcástico, cruel que o colérico, às vezes nas brincadeiras, às vezes ele não vai matar, né? Mas ele mata na conversa, na palavra. Tem gente que é assim, o marido faz uma coisa que a mulher não gosta, a mulher só guarda no coração. O colérico tende também a ser vingativo. De repente, à noite, a mulher diz uma palavra que destrói o marido vai dormir até meio cambeta ali, como diz lá em Minas. Porque ele tem essa tendência. A gente vê isso em São Paulo, no começo ali, antes da sua conversão. Outra coisa que a gente vê em São Paulo, que é uma tendência natural do colérico muito boa, a imensa força de vontade, a resolução. Né? Ele é resolutivo. Eu decidi por isso, ninguém me segura. Olha só, em 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículos do 24 a 27. Olha o que São Paulo diz, se não é mesmo a descrição de alguém forte. Não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Assim eu corro, olha, está dizendo. Mas não sem uma meta, eu sei atrás do que eu estou indo. Eu luto, mas não dando golpes no ar. Eu sei para o que eu quero. Eu esmurro o meu corpo, olha a tradução aqui, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha me perder. Olha só, o cara sabia o que ele queria. Eu vou me bater, padre, se for o caso, mas eu vou para o céu. Vou matar o diabo na canseira. Quando um colérico decide pela santidade, meu amigo, até o diabo fica com medo. Claro, quando ele decide, ajudado, impulsionado pelo Espírito Santo. Olha que linda manifestação do temperamento colérico em Paulo. Eu poderia trazer muitas outras passagens, mas eu quero trazer algumas resumidas, só para você entender e não ficar uma inflação aqui de informações, né? Terceira característica do colérico em Paulo, a agressividade. A gente vê em Atos capítulo 15, que ele teve uma discussão ali com Barnabé. Meu Deus, o homem explodiu. Você via ele intolerante, irredutível. Não vou mudar de opinião, então fica aí. Você já vê o colérico, mesmo ele trabalhando para Deus, tinha momentos, né? O temperamento estava ali, é uma luta constante da vida toda, né? Também a gente vê em Atos 23, diante do Sinédrio, Paulo estourando. O que é isso? Então faz o que vocês quiserem, né? Mas vamos olhar agora a transformação de Paulo. Foi ele mesmo que disse, em Gálatas capítulo 5, versículo do 22 e 23, 22 e 23 que eu li aqui na sexta, os frutos do Espírito que ele precisava incorporar. Você lembra quais são os frutos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele mesmo, nessa intuição da primeira palavra que nós lemos, como que revelou, nossa, padre, nossa, ouvintes, eu não tenho nada disso. Eu vejo uma lei que me arrasta para baixo, eu quero fazer o bem e o mal me arrasta para baixo. Mas ele é um trabalho lento, viu, gente? É um trabalho da graça de Deus, do esforço humano, mas pouco a pouco ele foi se deixando transformar por Deus. Jesus foi plasmando o rosto dele na alma de Paulo, foi desenhando o caráter de Jesus, foi sendo desenhado na alma de Paulo, as reações de Jesus, o pensar de Jesus. Tanto que ele disse na carta aos Filipenses, tende o mesmo pensamento de Cristo. E a gente vai vendo na Bíblia que São Paulo foi incorporando esses frutos do Espírito. Olha só, uma passagem que mostra que ele incorporou o amor e a compaixão, que não são naturais no colérico. Olha só, mais uma vez eu digo, não precisa abrir, o padre só está citando para mostrar na Bíblia o caminho de Paulo. Em Romanos 10, capítulo 1,
ele diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus em favor daqueles que se perdem para que sejam salvos. Olha, um colérico se importando com o outro. O colérico dizendo: a boa vontade do meu coração para salvar, para ajudar. Olha só, o colérico aqui sentindo compaixão. Romanos 9, do 1 a 3, São Paulo disse: sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que eu não estou mentindo. Sinto uma grande compaixão, uma dor sem fim no meu coração por causa do meu povo, que é a minha raça, o meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo para que eles se salvassem. Olha só o colérico, cheio de compaixão, sentindo a dor dos judeus. O povo dele era os judeus, ele era judeu, né? Circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim. Mas ele sentindo a compaixão. Olha a graça de Deus, olha o trabalho de Deus na alma desse homem, gente. Isso aqui não é frase para encontrar na boca de um colérico que não foi elevado pela graça de Deus, não, viu? É claro, como o padre está explicando, citando o Roio Marim também, a gente tem sempre um temperamento predominante e um segundo, né? Então, não é um colérico puro. Às vezes, se é colérico com melancólico, ele é mais sensível em alguns momentos. Se é um colérico com sanguíneo, ele vai ter uma outra expansividade, uma outra conexão com as pessoas. Mas a tendência natural do colérico é essa. Olha só, terceira fruto do Espírito ali que a Bíblia diz que São Paulo incorporou através da ação do Espírito Santo, do se deixar moldar por Deus, do se elevar pela oração, pela mortificação das más tendências, né? Jejum, mortificação dos sentidos, como o padre ensinou semana passada, no começo, né, da semana, através da prática da virtude. São Paulo se tornou um pacificador. É até engraçado ver um colérico extremo que perseguia, que respirava lá nos Atos dos Apóstolos. No começo nós vimos ameaças de morte contra os cristãos. Olha só o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo do 6 ao 7. A paz levou Paulo a ser um conciliador. Olha só: a vossa palavra, irmãos, seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Chega a ser engraçado, não é, gente? Um colérico inflamado que matou, que pegou as vestes de Estevão ali, apedrejado por acreditar em Jesus, dizendo: gente, cuidado do jeito que você vai falar, vossa palavra seja agradável. Ah, meu Deus, é só a graça de Deus, né? Por isso que a gente não tem que usar o temperamento como muleta para ser grosso, para tratar mal a esposa. O colérico, geralmente, o esposo, né, tem uma tendência a não reconhecer o que é bom no outro, a não elogiar, né? A esposa está se matando. E, sobretudo, você que é homem, eu digo com todo respeito às minhas irmãs, mas com conhecimento de causa, eu escrevi sobre isso, um livro para as mulheres, A Cura da Alma Feminina, assim como a Rogerinha escreveu um livro para as mulheres que eu indiquei aqui esses dias, confesso, mas esqueci o nome no dia, eu peço perdão. Mulheres Curadas. Falei, gente, a Rogerinha tem um livro muito bom, mas que eu não lembro o nome, né? Mas, enfim, as pessoas procuraram com certeza. Homem, é importante você elogiar a sua mulher, é importante. Isso para elas é importante por causa da constituição hormonal, psíquica, que é diferente, né? Mas também o homem precisa de elogio, claro. Elogio, gentileza, não faz mal, gente. Tem gente que acha assim: eu não vou elogiar, senão eu vou mostrar fraqueza. Ao contrário, você está conquistando as pessoas, você está fazendo as pessoas se sentirem valoradas, valorizadas. Todo mundo precisa se sentir valorizado. Na vida de fé também é assim. Às vezes Deus puxa o nosso tapete, mas às vezes Ele nos elogia. Ele vem com palavras doces. Porque ninguém sobrevive só na base da pancada e da correção. Tem gente que acha que nasceu para corrigir o mundo, né? Um dia uma pessoa me falou: padre, eu gosto de colocar cada pessoa no seu lugar. Eu falei: meu filho, entra você no seu lugar, que você já vai estar fazendo um grande serviço para a humanidade. Quem é você para colocar todo mundo no lugar, né? Seja mais humilde. Deixa a vida, deixa Deus, deixa as situações colocarem a pessoa no seu devido lugar, mas no lugar que Deus vê que ela tem que estar. Não que você acha, na sua onipotência, autossuficiente, que o outro tem que estar. Quem vai fazer isso é Deus, né? Não somos nós. A gente tem que ser mais humilde. E falando de humildade, o último fruto do Espírito, eu não vou falar de todos, porque demandaria muito tempo, isso caberia numa outra palestra, mas eu quero trazer, filho amado, filha querida, um último fruto do Espírito que São Paulo incorporou, que esse é difícil para o colérico: a humildade. Olha só, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 em diante, São Paulo reconhece: olha, eu sou muito bom, eu tenho muita coisa, mas Deus me deu um bendito de um espinho na carne. Oh, miséria!
Ninguém sabe qual que é esse espinho na carne, né? Mas ele diz, é um anjo de Satanás que me esbofeteia. E eu pedi para Deus para me tirar esse espinho na carne. Mas Deus, sabendo que São Paulo era um bom colérico, disse, meu filho, basta-te a minha graça. Convive com isso aí está te deixando humilde, isso aí está domando o seu caráter irascível, o seu ímpeto às vezes desordenado, a sua ira excessiva, o seu senso de justiça desequilibrado, suas palavras duras. E depois São Paulo mesmo reconhece, Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, até esse bendito espinho, esse anjo de Satanás que está, como diz o meu pai, colando meu brinco dia e noite, né? Olha a vitória da graça de Deus. Eu digo para você, colérico, colérica, não permita que o pior do seu temperamento venha à tona, porque tem muita coisa linda no seu temperamento. Assim como São Paulo, submeta-se a Deus. Submeta-se à graça de Deus, porque eu digo, não é um trabalho sozinho, que você vai sofisticar suas emoções, desenvolver técnicas, não é isso. É trabalhar, reconhecendo o que é ruim, para melhorar e potencializando o que já é bom. Mas deixe Deus te domar, deixa Deus tirar o melhor de você, deixa Deus te fazer um colérico inteligente, que analisa, que não reage precipitadamente na ira, que sabe falar com gentileza, que é humilde, que sabe considerar a opinião das outras pessoas, que se compadece, sabe? Que não sai atropelando quem pensa diferente, que não deixa a crueldade, a ira, o sarcasmo dominar. Você pode ser melhor. O Espírito Santo quer tirar hoje de você, você mesmo, coração de pedra e te dar um coração de carne. E você, mãe, que tem filho colérico, pai, avô, avó, saiba entender o temperamento dele e educar. O colérico precisa de meta, de desafio. Às vezes ele precisa ser quebrado também, mas não bata de frente demais com o colérico, porque fogo, se você jogar gasolina no fogo, o que vai acontecer? Tem que jogar água, né? Que é o contrário do fogo. Se você ficar batendo de frente, brigando com o colérico, não é essa a pedagogia. Reza, peça a Deus sabedoria. Eu sei que talvez você, esposa, está machucada com esse seu marido, com esse temperamento forte. Você, esposo machucado, você, filho, pai, paroquiano daquele padre que tem um temperamento assim, colérico. Reze, peça a sabedoria. Espera quando ele não estiver irritado, mas diga também as verdades com assertividade, né? Às vezes o sanguíneo tem dificuldade de dizer as verdades, o fleumático, é preciso dizer, mas um confronto não na base da briga, porque nisso o colérico é especialista, na base da sabedoria, com argumentos bem refletidos, né? Tá bom? Mas olha, não desanime diante do seu temperamento, escute os outros dias do Sorrindo, que o padre falou dos outros temperamentos para você entender os 4, né? Mas não aceite ser dominado pelo ruim, pelo pior. Você pode ser melhor, porque Deus mora dentro de você. E Ele quer desenhar o rosto dele na tua alma, no teu caráter, nas tuas reações, como fez com São Paulo, como fez com São Pedro, o sanguíneo, como fez com Moisés, que eu trouxe aqui na sexta, o melancólico, como fez com Santo Tomás de Aquino, o fleumático. Abraão também era muito fleumático, né? Enfim. Senhor, nós te agradecemos pela conclusão desta semana, na qual nós rezamos pela proteção emocional, para aumentar a nossa imunidade emocional. Te agradecemos pela conclusão desse período, deste ciclo. Te agradecemos também hoje, Senhor, pela conclusão da reflexão sobre os temperamentos. Falando hoje do colérico, eu peço, Pai, em nome de Jesus, derrama agora sobre nós o Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos enchendo agora, nos batizando. Vem, Espírito Santo, nos dando a compreensão íntima, profunda de tudo que ouvimos aqui. Nos convence, Espírito Santo. Retira as nossas resistências. Cura o coração dos coléricos, talvez ainda resistentes, com dificuldade a aceitarem que precisam mudar, com dificuldade, com resistência a serem ensinados, sendo teimosos, obstinados na própria opinião. Vem, Espírito Santo, amansar o nosso temperamento. Vem, Espírito Santo, nos convencer acerca da verdade de Deus, nos batizar agora. Vem, Espírito Santo, dominar o nosso temperamento. Nós nos submetemos a Ti. Nós queremos incorporar, aplicar na nossa vida os 9 frutos Teus, Espírito Santo. A bondade, a humildade, a amabilidade, a longanimidade, o autodomínio, o amor, a caridade, a compaixão. Vem, Espírito Santo, e liberta-nos do domínio das nossas más tendências. Vem, Espírito Santo, e nos liberta do domínio das tendências negativas do nosso temperamento.
Vem, Espírito Santo, nos liberta da resistência a ser ensinado, dos vícios que nós já contraímos e que estão cristalizados em nós, nos levando para a repetição de maus comportamentos. Vem e nos liberta, Espírito Santo. Nos batiza, nos liberta da síndrome de Gabriela, de achar que nascemos assim, vamos ser sempre assim, vamos morrer assim. Não, liberta-nos das muletas do comodismo, Espírito Santo. Nos desinstala agora, Espírito Santo, nos converte, desenha o rosto de Cristo na nossa alma, no nosso caráter, no nosso comportamento, Espírito Santo. Batiza-nos, encha-nos, cura o coração dos coléricos agora, Espírito Santo. Amolece o coração dos coléricos, tira o coração de pedra, dê um coração de carne, um coração novo. E cura também o coração daqueles que se feriram através da atividade de um colérico, inclemente, às vezes cruel, sarcástico, que os feriu. Sobretudo pessoas que têm tendência mais melancólica, mais fleumática, que muitas vezes são atacados pelos coléricos, que percebem os seus defeitos, que jogam aquilo na cara. Vem, Espírito Santo, nos harmonizar, nos dar equilíbrio de dentro para fora. Nós não queremos ser arrastados pelas más tendências, pelas concupiscências. Vem, Espírito de Deus. A imagem que o Senhor me dá é de uma pessoa que carregava sobre as suas costas uma grande pedra, como se fossem acusações que você trazia sobre si mesmo, o peso de uma autoacusação muito grande. E quando o Padre Adriano foi trazendo a questão do temperamento, você se identificou. E é como se o Senhor tivesse tirado de sobre os seus ombros essa pedra, dizendo a você: meu filho, eu entendo você, eu compreendo você, você não precisa se acusar. Vamos pedir a esse Espírito Santo cantando, para que Ele nos mostre a nossa verdade e que Ele trabalhe nessas nossas misérias, que Ele nos santifique. Vamos cantar juntos. Vem, Espírito de Deus,